Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui reunida com vocês para juntos estudarmos, né, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus através desse nosso curso. E como eu gosto sempre de falar, já estamos na 21ª aula de 24. Logo estamos concluindo esse segundo curso, iniciando o nosso terceiro. Então, para tanto, vou compartilhar aqui a tela. Para que a gente possa dar início. Então, vamos lá. Nessa nossa 21ª aula do estudo do curso básico de Espiritismo primeiro ano, nós temos na parte A, afeição dos espíritos por certas pessoas, anjos da guarda. Na parte B, nós temos pressentimentos. E na parte C, missão dos espíritas. Olha aí, Silvinha. Na parte D, nós temos as atividades, que hoje nós veremos as atividades da aula anterior, que é da nossa aula 20. E as atividades dessa aula, como sempre, veremos na próxima semana. Então, vamos lá. Nós iniciamos aqui, né, olha só, com um bebezinho enxergando e interagindo com um idoso que provavelmente seja avô desencarnado, né? Aí nós temos a afeição dos espíritos por certas pessoas, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos. Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Afeição dos espíritos por certas pessoas. Os espíritos geralmente possuem afeição por determinadas pessoas. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de progredir. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o seu apego, resultante da semelhança de sensações. Os bons espíritos interessam-se pelos infortúnios dos homens e afligem-se pelo mal que estes experimentam. Geralmente, compadecem-se de nossos sofrimentos, tal como nós padecemos dos sofrimentos de um amigo, e reerguem nossa coragem. Entre esses espíritos, temos os anjos da guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos. Então, como nós vimos aqui nessa primeira fase, tudo funciona de acordo com a lei de afinidade, né? Se são pessoas que a gente já conheceu em outras vidas e desenvolveu um relacionamento baseado no amor, criamos uma afinidade, mesmo que não seja uma afinidade grande, específica, mas o laço de amor nos mantém reunidos. Da mesma forma, os espíritos que são compatíveis com as nossas más tendências também se afinizam com elas e se aproximam de nós, para poder usufruir de tudo aquilo que nós, encarnados, podemos propiciar a eles em termos de sensações energéticas, tipo uma, entre aspas, vampirização mesmo, né? Ele poder usufruir das coisas que ele gostava enquanto encarnado, sugando a energia de tudo aquilo que nós estamos fazendo. E dessa ordem, nós vamos ver então cada um desses tipos, né? Os anjos da guarda, protetores, familiares e simpáticos. O primeiro, anjos da guarda, espíritos protetores. Em todos os tempos, os seres humanos pressentiram a permanente atuação desses espíritos, os anjos da guarda, que então eram considerados supranormais. Até que, com o advento da doutrina espírita, tudo ficou esclarecido. Não se trata de seres à parte da criação, mas de entidades que assumem como missão o compromisso de nos assistir e velar por nós na existência terrena, aconselhando-nos sem afetar o nosso livre-arbítrio, quando assim
guiando assim nossos passos. Eles sentem-se satisfeitos quando acatamos suas sugestões e repelimos o mal, e ficam sentidos quando preferimos dar guarida às sugestões de espíritos inferiores. Então, vocês vejam que nós sempre tivemos aquele arquétipo, né, do anjo da guarda, como aquele ser puro, angelical, que já alcançou uma escala máxima de perfeição e que é destinado a nos proteger individualmente, um para cada um. Então, com o advento da doutrina espírita, veio-se o esclarecimento, né, de que esses espíritos são espíritos afins, que têm algum tipo de ligação conosco e que assumem essa missão e esse compromisso de nos assistir e nos velar. Então, via de regra, óbvio que são espíritos com estágio moral e espiritual acima do nosso, né, para que pudesse servir de uma mentoria, digamos assim, além dessa afinidade e desse amar, podemos se assim dizer, para que possa nos assistir, respeitando as regras que a espiritualidade impõe, com relação à assistência sem interferência no nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa responsabilidade sobre tudo aquilo que nós escolhemos permanece sendo uma responsabilidade única e exclusiva nossa. Então, como nossos protetores, eles acabam se alegrando com as nossas conquistas e se entristecendo quando nós acabamos cedendo à inspiração dos espíritos menos inferiores. E é isso que a gente nota muitas vezes, né, dos percalços que a gente tem na vida, quando a gente começa a abraçar uma linha de conduta, de pensamento, que vai nos ocasionar, pouco a pouco, com o passar do tempo, um crescimento moral e espiritual, né, um tipo de elevação, um degrauzinho a mais que a gente possa seguir. Aí é que vem os testes, as adversidades, os contratempos, para que você não prossiga por esse caminho. E é assim que, mesmo quando a gente está ali muito bem integrado a determinada coisa, a determinada ação, seja até um trabalho material que vai nos propiciar outro tipo de convivência e de relacionamento, até mesmo quando a gente encontra pessoas que possam estar num círculo que vão incentivar positivamente, até mesmo quando a gente passa a fazer algum tipo de estudo, como nós estamos fazendo aqui agora, e até mesmo quando passamos a estender isso a algum tipo de voluntariado. Então, os espíritos que têm menor esclarecimento, eles não desejam o nosso progresso e acabam sugestionando ou causando em algumas questões que têm afinidade conosco alguns contratempos, os quais a nossa invigilância acaba aderindo de pronto, né? Porque a gente sempre tem uma desculpa, entre aspas, para dar, né? Ah, eu não vou fazer mais isso por causa daquilo. Ah, eu não vou aqui por causa dali. Tanto é que a gente vê, olha, nós já chegamos a ter 11, 12, 13 pessoas na sala de aula. Hoje, a gente tem, tipo, 4 ou 5. Então, vamos lá. Continuando. Anjo da guarda, segundo a doutrina espírita, é o espírito protetor de uma ordem elevada. A missão do espírito protetor corresponde à de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Aí nós terminamos a classificação dos anjos da guarda, né, que são espíritos de ordem elevada, bem maior que o nosso, que assumem uma missão perante nós e que nos assiste e nos protege e se alegra ou se entristece com as coisas que nós escolhemos. Aí passamos para espíritos familiares. Alguns espíritos ligam-se a uma determinada família, cujos membros estão unidos pela afeição, passando então a ser espíritos familiares.
Eles têm afeição e se unem a essas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro de suas limitações. São bons, porém, por vezes, pouco adiantados e só atuam por ordem ou permissão dos espíritos protetores. Então, existem espíritos simpáticos a determinado núcleo familiar. São pessoas boas que visam o bem, mas que não têm tanta elevação, tanto adiantamento assim. Então, eles atuam com algumas limitações e por permissão dos espíritos protetores. Espíritos simpáticos são aqueles que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa similitude de gostos e sentimentos, tanto para o bem como para o mal. De um modo geral, a duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias, pela lei de sintonia vibratória ou pelas afinidades. Eles continuam ligados àqueles que se fizeram credores de simpatias especiais. Tanto os espíritos familiares como os simpáticos, ao longo das reencarnações, criaram laços indissolúveis que os ligam de forma duradoura. Os espíritos, mesmo quando encarnados, sentem-se atraídos pela simpatia, independentemente dos laços consanguíneos. Após se desvencilharem do corpo físico e voltados aos verdadeiros valores espirituais, estreitam ainda mais esses elos. Então, mesmo encarnado, a gente sente esse tipo de simpatia e na espiritualidade se estreita ainda mais, né? Todos os indivíduos deveriam procurar sentir a amiga e respeitável presença dos espíritos protetores, sem, com isso, desrespeitar o limite que existe entre eles, pois não lhes é permitido interferir nas atividades e decisões dos homens. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o livre-arbítrio, porque se não tivesseis responsabilidade, não vos adiantaríeis na senda que vos deve conduzir a Deus. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? O nosso progresso é uma conquista individual. Então, nós sempre temos a responsabilidade por tudo que nós criamos no nosso entorno, na nossa senda do progresso. Todos progrediremos. Mas como chegaremos lá é inerente a cada um. A interferência dos espíritos nas dificuldades faria com que os indivíduos perdessem o fruto da experiência, que só adquirem quando aprendem a equacionar os problemas que surgem aos seus olhos no âmbito do bem, após árdua luta. Mesmo em suas quedas, os espíritos procuram levantá-los, não os deixando à mercê das dúvidas e inquietações. Induzem-nos ao roteiro da fé, para que tenham bom ânimo, para prosseguirem em sua jornada no caminho evolutivo, outorgando-lhes assim o mérito de depurar suas próprias dores. Então, com isso, nós concluímos a parte A, sobre a afeição dos espíritos por certas pessoas, anjos da guarda, protetores, familiares e simpáticos. Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta para fazer a respeito da parte A? Então, vamos prosseguir. Parte B. Pressentimentos. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. É também a intuição da escolha anterior. É a voz do instinto. Cabe aqui salientar que, por intuição, entende-se a visão interior do próprio sujeito. Por inspiração, entende-se pensamentos de terceiros que lhe são sugeridos. Então, está aqui a definição de pressentimento, segundo o Livro dos Espíritos, pergunta 522, né? É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem,
que são as percepções que os espíritos que nós vimos na parte A nos passam, e também a intuição da escolha anterior, né? Você pode receber uma intuição baseado em escolhas que você fez anteriormente, que ficam no seu inconsciente e que aflora mediante o gatilho de você se deparar com uma situação semelhante. Aí, como no passado você já experienciou e já teve algum tipo de aprendizado a respeito, também você pode intuir que aquela situação vai dar mal ou vai dar bem, baseado no seu próprio conhecimento latente de outras vidas, de outras escolhas. Aí é que a gente pode chamar da voz do instinto, né? Que está lá latente e emerge no momento apropriado. E aí cabe aqui salientar que, por intuição, entende-se a visão interior do próprio sujeito, que é o que eu disse, baseado nos aprendizados que ficam latentes e outras experiências reencarnatórias. Por inspiração, entende-se aquilo que a gente recebe dos espíritos protetores, amigos, simpáticos e etc., né? Então, intuição vem de nós, de dentro de nós, e a inspiração vem dos nossos amigos espirituais. E tudo isso baseia-se com o nome de pressentimento, quando você pressente algo. Por isso, a importância da gente dar o devido valor quando temos esse pressentimento. Porque senão a gente começa a racionalizar muito e aí acaba perdendo por terra aquela fração de segundos precioso que você intuiu. Antes da encarnação, o espírito tem conhecimento das fases principais pelas quais terá que passar, ou melhor, do gênero de provas ao qual se submeterá. Quando estas provas ostentam caráter marcante, o espírito encarnado conserva em seu íntimo uma espécie de impressão, que é a voz do instinto fazendo-se ouvir. Quando se aproxima o instante de enfrentá-las ou sofrer, isso se chama pressentimento. Então, aquilo que é grande, que é relevante, que é marcante e que está dentro da nossa programação encarnatória, pode emergir, porque nós tínhamos conhecimento prévio dessas passagens, através do nosso instinto, como um pressentimento. Está chegando o momento, então você pressente, você sente que alguma coisa vai dar ruim ou alguma coisa vai dar muito bom. E aí você tem esse pressentimento que é uma reminiscência do que de fato você já sabe. O espírito protetor que assiste o encarnado nos momentos mais importantes de sua vida adverte-o para evitar que faça algo que lhe seja prejudicial. Essas advertências referem-se tanto às questões de natureza moral quanto às de natureza material, pois o espírito protetor objetiva sempre fazer com que tudo corra bem para que o homem possa vencer suas provas. Quantas vezes o indivíduo lamenta não ter ouvido a voz da sua consciência? Pois se o tivesse feito, sua situação seria bem diferente ou bem melhor. Por isso, é muito importante que se mantenha vigilante no tocante às inspirações que lhe são sugeridas pelo espírito protetor ou por espíritos simpáticos. Muitas vezes, quando o homem não obedece à voz da consciência, os espíritos protetores procuram influenciar outras pessoas de sua amizade, para que lhe deem conselhos salutares de forma incisiva, objetivando sempre o seu bem. Então, você vê, né? Eles insistem tanto em nos auxiliar, que se você ignora os chamados da intuição, do pressentimento, da inspiração, seja lá o nome que for, eles intuem um terceiro para que possa fazer uso da palavra e conversar com você
para que possa finalmente cair a sua ficha. E às vezes nem assim, né, gente? Assim, essa aqui é a parte C já. Então, nossa, a parte B foi bem curtinha. Quem quiser fazer alguma pergunta, questionamento ou comentário a respeito da parte B, pressentimentos, esse é o momento. Quer falar alguma coisa, Inês? Nós não estamos ouvindo. Ai. Putz, pus a câmera aqui, tô meio atordoada aqui, que eu tomei remédio para gripe. Tô meio aqui meia sonolenta aqui. Você queria fazer alguma colocação? Não, já Então, coloquei então tá. Então vamos passar para a parte C. Missão dos espíritas. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aí tem aqui os 3 evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. No século passado, após ter vivido no mundo corpóreo como discípulo de Paulo de Tarso, Erasto, agora integrando a equipe do Espírito da Verdade, vem dar a seguinte comunicação: não ouvis já se agitar a tempestade que deve assolar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Esta mensagem prenuncia, assim, os novos fundamentos de uma doutrina dinâmica, antidogmática e progressista, profundamente alicerçada no Evangelho de Jesus Cristo, e em cuja estrutura estão contidas as leis da reencarnação e do progresso incessante nos espíritos. No dia de Pentecostes, logo após a crucificação de Jesus Cristo, os apóstolos reuniram-se a fim de traçar diretrizes para que não se apagasse o facho de luz por ele trazido ao mundo. Sobre suas cabeças veio, como se fossem línguas de fogo, a chama viva de um idealismo puro, que fez com que neles desabrochasse a mediunidade comprobatória de que a mensagem do Cristo deveria ser levado a todos os povos, em todos os idiomas, num atestado eloquente de que a sua doutrina redentora tinha um cunho universal. Desse modo, o espírito Erasto vem dizer que a centelha viva do mesmo idealismo está como línguas de fogo, pairando sobre as cabeças dos verdadeiros espíritas, numa demonstração viva de serem eles os depositários de um legado sublime, qual seja o de levar a todos os quadrantes do mundo a boa nova do espiritismo, doutrina do cristianismo redivivo. Então, nós vimos aqui essa equiparação, essa analogia entre o que aconteceu em Pentecostes, depois da crucificação de Jesus, né? Em que veio essa bênção, essa mediunidade, essa inspiração sobre todos os discípulos, né? Porque eu não sei se vocês têm acompanhado a série lá que tem passado na Netflix, Os Escolhidos. É muito interessante você acompanhar
mesmo que de uma forma transformada aí para seriado, cinema, a convivência de Jesus com os apóstolos. Então, você vê que eles são pessoas boas, obviamente mais elevados do que o público em geral, que vieram com a missão de acompanhar o mestre, né? Foram realmente os escolhidos, mas durante todo o seriado e as temporadas você percebe a insegurança que eles têm, a forma como eles ficam deslumbrados com as pequenas demonstrações que Jesus pôde fazer, né? Porque o potencial era maior, mas só se podia unir a necessidade de quem estava preparado em receber o benefício de algum tipo de milagre com o ato de fazer-se a crença aumentar perante o povo. Então, nem todos eram curados, e como diz, todos os que foram curados um dia morreram, né? Ficaram sarados daquela enfermidade, mas um dia desencarnaram como qualquer ser sobre a terra, que somos perecíveis, né? Mas você percebia, ficava bem evidente, assim, alguns vacilos com relação à fé, uma insegurança muito grande dos discípulos, no sentido de quando Jesus dizia, através de analogias também, que um dia ele não estaria mais entre eles e que eles teriam que estar multiplicando os ensinamentos e tudo aquilo que ele estava passando. Então, era nítido e notório a insegurança, a incerteza de que aqueles homens que tiveram a oportunidade de conviver com Jesus daquela forma tão próxima, sentiam. E aí, até o último episódio que eu assisti, Jesus diz a eles, né, que eles podem ficar tranquilos, que eles conseguiriam desempenhar a missão após a partida dele, e que o Espírito Santo desceria sobre eles e que eles poderiam, se sentiriam ou estariam muito mais preparados. Espera aí, deixa eu... Então, não chegamos ainda, né, no novo lançamento, mas essa passagem que está ilustrada aqui nesse episódio da nossa aula mostra esse momento, que é o dia de Pentecostes, onde realmente eles receberam esse idealismo, esse desabrochar da mediunidade comprobatória, essa segurança de que eles tinham que fazer, divulgar, multiplicar os ensinamentos de Jesus, que tinham um cunho universal. E aqui está se fazendo a analogia com relação a esse idealismo, a essa conscientização de que o verdadeiro espírita também deva, tal qual a missão dos apóstolos, divulgar, vivenciar, dar exemplo através de atitude, beneficiar as pessoas, como aqui eles passaram a ter propriedade para estar administrando cura. Óbvio que a gente não tem isso, mas a gente pode participar de trabalhos voltados a isso, doar o nosso fluido animal para que a espiritualidade possa se servir, e não só auxiliar na cura dos encarnados, como dos desencarnados também. Então, aqui, eles comparam a missão dos espíritas aos dos discípulos. Seriam os chamados trabalhadores da última hora. E que certamente estão alocados nesse momento, nessa última hora, porque nós já estivemos nas primeiras horas em outras experiências reencarnatórias e que acumulamos conhecimento e talvez competência ou merecimento de termos recebido esse benefício, de estarmos à mão com ferramentas que podem facilitar a nossa evolução moral e espiritual. Porque o ensinamento e o convite é estendido a todos. Como diz nas outras chamadas aí, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Por que poucos os escolhidos? Porque poucos que foram chamados se predispõem a aceitar o convite. E o livre-arbítrio deve ser respeitado sempre. Então, achei muito legal essa analogia. O Espiritismo encerra em sua estrutura
o potencial necessário para conduzir a humanidade às suas relevantes aspirações. Ele não foi revelado com o escopo de suplantar ou destruir as demais religiões, mas com a finalidade superior de ajudá-las no propósito comum, de comprovar a imortalidade da alma e de enfrentar uma luta sistemática contra as investiduras do materialismo desintegrador. Os espíritas devem estar alertas sobre os percalços que encontrarão no caminho, quando estiverem animados do propósito de divulgar os postulados do espiritismo. Os obstáculos serão inúmeros, pois os sábios exigirão provas, os poderosos duvidarão, os reacionários combaterão as ideias renovadoras, e apenas aqueles a quem Jesus chamou de pequeninos aceitarão decididamente as palavras dos pregadores. Para se dedicar à tarefa muito grande de apregoar o espiritismo, é imprescindível o desprendimento, o trabalho incessante e até o sacrifício de muitas comodidades que a vida oferece. Os espíritas têm missão significativa e definida no mundo. O espiritismo é a terceira revelação, ou o cumprimento da promessa de Jesus Cristo sobre o advento do Espírito de verdade. O Consolador, cuja tarefa básica é restaurar as excelsitudes da doutrina cristã em toda a sua pureza e magnitude. A missão dos espíritas consiste em algo mais do que simplesmente tentar convencer os homens sobre a excelência dos princípios básicos do espiritismo. Importa ainda em revelar Deus através do trabalho constante, desinteressado, sem outra finalidade, senão o amor ao próximo. Estes serão realmente os últimos, mas os escolhidos na seara do Senhor. Cabe ainda aos espíritas libertar o homem do domínio das superstições e da fé cega, procurando abolir costumes e práticas divorciadas dos ensinamentos cristãos, tais como a idolatria, os rituais exteriores e a crença em dogmas absurdos. Aos espíritas compete propugnar para que a humanidade se liberte dos preconceitos pelo conhecimento da verdade, divulgando os ensinamentos evangélicos livres dos agregados exteriores, que lhes foram introduzidos no decorrer de séculos de obscurantismo e de atraso moral e espiritual. Apresentar um Cristo vivo, atuante, esplendoroso e vibrante, a fim de suplantar o Cristo inerte, amargurado e derrotado que tem sido apresentado à humanidade, resgatando assim a mensagem de amor que ele nos deixou. Frente a tais responsabilidades, muitos dos que se dizem espíritas omitem-se do cumprimento de seus deveres cristãos, envolvidos apenas pelas questões materiais, tornando-se difícil distingui-lo dos verdadeiros discípulos de Jesus. Mas os que estão no bom caminho trazem em si a marca luminosa de sua vivência evangélica, pois vós os reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que lhes professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. E é muito legal, né, gente? Gostei muito dessa parte C.
Foi bem, assim, inspiradora, cheia de reflexões, para nós fazermos no padrão das nossas frases reflexivas aí da reforma íntima, né? Como nós estamos nos comportando, em primeira pessoa do singular, frente a toda essa parcê. Como nós estamos vivenciando, como nós estamos colaborando, como nós estamos enfrentando. E é isso. Quem tiver alguma dúvida, pergunta, colocação com relação à parte C, esse é o momento. Então, não havendo questionamentos, a gente pode parar o compartilhamento aqui. Voltar aqui para a nossa telinha e partimos para a nossa correção aqui da aula anterior, né, da aula 20. Silvia e Robson, vocês fizeram aí o questionário? Robson fez. Silvinha também, muito bem. Então, nós três damos conta aí, né? São 9 questões, vão ficar 3 para cada um. Robson, você gostaria de fazer a 1, 2 e 3? Pode ser. Vamos lá. Vamos lá, então. Pergunta número 1. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Os espíritos observam nossas ações e também nossos pensamentos, mas cada um presta atenção principalmente naquilo que lhe interessa. Correto? Correto. Eles podem ver tudo que fazemos, eles podem observar o nosso pensamento, mas é pela lei da afinidade, né? Então, se Sim. você não tem aquilo que é interessante para eles, passa batido. Igual quando a gente passa em frente de uma loja, né, e vê umas roupinhas assim que não nos cabe, não nos diz respeito, a gente passa batido. Agora, se viu, brilhou o olhinho, entra aí Compra. e revira a banca. Vamos lá, Continuando. pergunta 2. Qual a influência dos espíritos levianos e dos espíritos sérios sobre os nossos pensamentos? Os espíritos levianos podem incentivar ilusões, distrações e erros. Já os espíritos sérios procuram orientar para o bem, ajudando com boas inspirações e proteção. Perfeito. O terceiro, os espíritos conhecem muitas vezes aquilo que o homem deseja ocultar a si mesmo? Comente. Sim, os espíritos conseguem perceber pensamentos íntimos, até aqueles que a própria pessoa tenta esconder, porque para eles o pensamento é uma forma de comunicação. Exatamente. Basta você pensar que eles já captam. Ou seja, nada fica oculto, né? Silvinha, você gostaria de fazer a 4, 5 e 6? Faço sim. O 4. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens do bem, no bem? Aí eu pus sim. Eles podem provocar provas e dificuldades que ajudam a fortalecer a fé, a vigilância e a firmeza no caminho do bem. Uhum. O 5 é qual é o recurso para se neutralizar a influência dos maus espíritos. Fazer o bem, confiar em Deus, manter bom pensamento, praticar bom pensamento, praticar oração, evitar orgulho e cultivar hábitos saudáveis. Ou seja, reforma íntima, né? É tudo isso. Uhum. 6. O que significa o orar e vigiar? Significa orar para fortalecer o espírito e vigiar os próprios pensamentos e atitudes, para não abrir espaços a influências negativas. Certo, manter uma conexão constante, né? Com a Isso. espiritualidade, com o divino, que não é só a gente achar que está orando aquelas frases decoradas sem envolvida de conexão e de sentimento.
é a ligação. É por isso que eu falo, né, às vezes, para quem tem uma vida muito corrida, despertou o relógio, já tem que dar um pulo na cama e já começa atrasado a se preparar para o dia, para a condução, para o trabalho e tudo mais. Aí, muitas vezes, a pessoa fica desconectada de Deus porque fala que não tem o tempo para ficar ali no reservado, orando, rezando, elevando o pensamento. Não. Se você põe o seu pé no chão e você leva o seu pensamento a Deus, e você pede de coração para abençoar o seu dia, para abençoar a sua vida, para abençoar o seu trabalho, para te proteger, para te amparar, numa fração de segundos, você eleva uma conexão que várias horas de meditação e de reza provavelmente não alcançariam. Então, sim, nós sempre temos tempo. Sim, nós sempre podemos estabelecer uma conexão. Só que a gente prefere acreditar que é difícil, que não é possível, que tem todo um protocolo. O protocolo é o amor, o protocolo é a ligação, o protocolo é estar ali, é estar a caminho. E numa fração de segundos nós estamos conectados sempre. Lembrem-se sempre disso. Agora a sétima que eu farei. O que significa o verbo amar com relação aos inimigos? Amar os inimigos é não lhes ter ódio, nem rancor, ou desejo de vingança. É perdoar-lhe sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que tenha feito. É pagar-lhe em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-lo. O verbo amar significa estender-lhe a mão prestativa em caso de necessidade. Então, quando a gente vê muitas vezes essas colocações, amar os nossos inimigos, a gente sempre traça uma correlação com a forma como a gente ama um ente querido, um grande amigo, uma pessoa que está sempre te estendendo a mão, que está sempre ali parceiro, sempre te ajudando, fazendo parte da sua vida. Não, não é isso que Deus exige de nós, pelo menos nesse momento em que ainda somos tão imperfeitos. Então, se a gente consegue não desejar o mal, não fazer o mal, não revidar o mal, e se surgir algum tipo de oportunidade que você possa estender a mão, sem necessariamente trazer de novo a pessoa para o seu convívio, para a sua casa, para a sua vida, isso já é amar os nossos inimigos. Isso já é resetar um sentimento negativo. Isso já é cortar laços para que não se estenda a outras encarnações o nosso compromisso, o nosso envolvimento com aquela pessoa, nos forçando a ter novos encontros, que, como nós dissemos na aula anterior, Jesus recomenda, né? Reconcilia-se com o seu inimigo enquanto você está a caminho com ele. Até como uma medida preventiva de você não passar para outra encarnação e não estar alinhado, né, quando você pode estar encarnado e ele não, e sofrer aquele assédio espiritual porque você não resolveu. Então, essa é uma recomendação não só para a nossa elevação moral e espiritual, mas principalmente um preventivo de processos obsessivos futuros. Aí a questão 8. Como pagar o mal com o bem? Estender a mão prestativa em caso de necessidade. 9. Segundo Jesus, não se deve perdoar só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Interprete. Certa vez, o apóstolo Pedro perguntou-lhe se era lícito perdoar ao seu irmão 7 vezes. E o mestre respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O perdão não deve sofrer limitações, não deve ser dado por medida ou condicionalmente, mas ser amplo e irrestrito. Por isso, o mestre respondeu ao apóstolo que não deveria perdoar ao seu irmão apenas 7 vezes, e depois relegá-lo à própria sorte, impossibilitando qualquer sorte de entendimento.
Então, com isso, nós concluímos as 9 questões do questionário da aula 20. Se alguém tiver uma dúvida remanescente, gostaria de fazer alguma pergunta ou colocação. Então, podemos passar para a nossa frase reflexiva de reforma íntima, a qual eu estou sempre reforçando que é interessante vocês a fazerem num caderninho, responder em primeira pessoa do singular, se posicionar qual é a sua atitude hoje com relação à proposta da frase, e depois de um tempo vocês relerem, para vocês verem o quanto que as suas opiniões e limitações alcançaram um progresso. Então, nós vamos lá. A frase de reforma íntima de hoje foi extraída do livro Sinal Verde, lição 13, cujo título é Antagonistas, página 36, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Aí nós temos a frase: quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio, em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade, está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no vínculo do amor. Essa frase faz refletir a respeito do que a gente vê, né? Doenças psicossomáticas, sobre as coisas de metafísica da saúde, sobre muitos jargões aí que tem pessoas que vendem ou pregam terapias que falam, né? Que determinada doença é fruto da mágoa, que outra é fruto do não perdão, e coisas assim. Então, muitas vezes a gente fica para e fica pensando, mas ao longo da vida a gente observa alguma pessoa que você conhece já há bastante tempo, que você não conhece o suficiente, não participa do dia a dia, mas que, em linhas gerais, você tem uma visão da linha do tempo da vida daquela pessoa, né? Na idade que nós chegamos, a gente se dá ao luxo de ter pessoas que a gente conhece há 20 anos ou mais. Então, você tem, mesmo que com convivência esporádica, uma linha do tempo, dos principais acontecimentos da vida da pessoa, das adversidades que ela sofreu, das escolhas que ela fez, dos rumos que a vida tomou. E muitas vezes, nessas oportunidades que a gente tem de estarmos frente à pessoa, num intercâmbio, num café, numa conversa, você vê a estrutura emocional da pessoa frente a algumas coisas, né? Sem querer citar nomes, mas a gente pode ver, por exemplo, alguns filhos que, em nome de estar cumprindo ali a piedade filial, que você tem que cuidar dos pais, que você tem que isso, que você tem que aquilo. Então, a pessoa já passa anos da vida construindo a própria vida. Quando a gente começa a viver muito no automático, porque tem que ter casa, tem que ter carro, tem que ter filho, tem que criar o filho, tem que procurar dar uma formação acadêmica melhor possível, e aí você tem que ir, quando você começa a respirar um pouquinho mais, por conta que o filho já está mais ou menos encaminhado, aí você já está numa faixa etária em que seus pais já estão com alguma certa debilidade. E aí você deixa de focar tanto nos filhos e passa a assistir os pais. E deve-se fazer isso, é claro. Mas existem certas pessoas que fazem porque acham que faz parte da obrigação e que é necessário fazer, mas não porque acham, concordam dentro de si que aquilo é o melhor para a própria vida.
Então, eu conheço uma pessoa que passou por esse processo e que, com o falecimento da mãe, ela simplesmente abriu mão da casa que ela tinha acabado de reformar e que ela estava feliz de ter reformado e foi morar na casa do pai, porque o pai idoso não aceitava ir morar na casa dela, com ela, não aceitava mudar a rotina. Então, ela mudou completamente a vida dela, tanto da casa que ela passou a morar com o pai, mas não se sentia proprietária da casa, assumiu todas as responsabilidades da casa e gestão, e sempre em contraposição com o próprio pai, que estava dentro da sua própria casa, já tinha seu ritmo, suas manias, e que gostava de um papel de patriarca da família, tendo uma filha que não era um outro homem, achava que ela tinha que ser subordinada àquelas coisas. Então, ao longo aí de 3, 4 anos, nas 2 vezes anuais que eu tinha oportunidade de estar com essa pessoa, era nítido a insatisfação, era nítido que a pessoa não se sentia dentro do próprio lar, era nítido que ela carregava o peso de tudo que ela teve que abrir mão para cumprir um papel de filho frente àquele pai que não queria mudar nada. E ela foi aceitando tudo. E faz 4, 5 meses que ela recebeu um diagnóstico de câncer. E é complicado, porque aí você começa a avaliar a trajetória dos últimos 5 anos da pessoa, você vê o quanto que a pessoa mudou a vida, o quanto que teve de insatisfação, de infelicidade, de tudo mais. Aí é onde, muitas vezes, a gente para pensar, né? Você tem, sim, todas as suas obrigações com relação a pai, com relação a filho, com relação à família, mas no caso que o pai tinha, não é uma pessoa bem de vida, mas tinha condições de estar pagando, vamos supor, um cuidador para ficar com ele, ou uma empregada doméstica que servisse mais ou menos como um cuidador, você poderia permanecer na sua própria casa, fazer a gestão desse cuidador, e à noite, sei lá, ir dormir com o pai, ou convencer o pai de vir dormir na tua casa, assim, cada um tinha pelo menos o mesmo estilo de vida, né? E talvez essa pessoa não teria se desgastado tanto, desgostado tanto da vida, se sentido tão infeliz. Então, é essa coisa, né? A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos, ver aquilo que está ou não extrapolando os nossos limites. Por quê? Não adianta ser bonito para a sociedade uma postura aceitável de pertencimento, de correção. Se para isso eu estou extrapolando os meus limites, se eu estou me destruindo emocionalmente, né? E essa questão se estende a várias questões, né? Às vezes é um outro familiar que tem algum tipo de enfermidade, tem aquele preconceito, né? Das vezes a gente colocar numa casa de assistência, onde pode ter uma rotina mais positiva, com uma programação positiva, e literalmente estar lá todos os dias, fazendo parte desse convívio, é uma coisa mais leve. E são inúmeras as situações que a vida nos coloca. Às vezes até em situações simples, de você estar trabalhando num lugar que tira a tua paz, que tira o teu sossego, que é um ambiente que você não suporta, porque você precisa da moeda no final do mês. É óbvio que você tem os seus boletos para pagar, mas vamos fazer esse movimento associado a outro, no sentido de procurar. E se aparecer uma oportunidade que seja mais leve, mesmo que com uma remuneração um pouco menor, o que mais tem que falar alto é a nossa saúde intelectual, emocional e moral, sem corromper os nossos valores, as nossas crenças, as nossas limitações.
Então, são coisas que a gente tem que saber dosar, porque realmente essa frase está certa quando ela diz que quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio, em forma de vingança, a condenação, o ressentimento, a inveja, a hostilidade e os sentimentos de ansiedade, os sentimentos de depressão, os sentimentos de insatisfação, o engolir um sapo todos os dias, sufocar coisas que te fazem mal, suportar situações que muitas vezes você já tem maturidade, você já sabe que não tem essa necessidade, né? Porque a gente vai envelhecendo e até as nossas resistências psicológicas, elas vão se tornando mais frágeis. A própria bioquímica do nosso corpo, muitas vezes, não corresponde de uma forma tão vigorosa a estresse, a ansiedade, a contrariedade. E aí você se abala mais com determinadas circunstâncias, aí atrapalha o raciocínio, começa a ter vertigem e outros sentimentos e outros resultados que estão ligados aos sentimentos que a gente está vivenciando e nutrindo, né? Então, que a gente possa ter esse olhar com relação à nossa vida. Se nós estamos vivendo hoje situações de abuso do nosso próprio limite, das nossas insatisfações, do estar vivendo, talvez, a vida dos outros, e não aquilo que nós gostaríamos realmente de fazer. E aquilo que nós gostaríamos realmente de fazer não tem limite de idade, não tem limite de tempo, não tem restrições. Você pode perfeitamente se engajar e desenvolver determinadas atividades junto de pessoas bem diferentes, diversas, de outras faixas etárias, e se ambientar com aquilo, conviver com aquilo, observar, aprender, ver as novas crenças, os novos valores, sem corromper a você mesmo. Aí você experimentou. É a tua praia, você gostou, você continua. Te fez bem? Te fez se sentir mais viva, mais produtiva? Melhorou a sua cognição? Melhorou a sua perspectiva de vida? Continua. Se não é aquilo que você queria, muda a trajetória, vamos buscar outro sonho, outro desafio que faça com que a gente seja mais viva, mais feliz, mais presente, mais atuante, né? Não é porque a gente passou dos 50, 60, 70, que a gente tem que nos preparar para a morte, porque a vida é movimento. Não vivem dizendo que a gente tem que ser ativo, ir na academia, fazer caminhada? A mente é a mesma coisa. Se a gente começa a se encolher, tanto na parte intelectual, mental, quanto na parte física, o que o nosso corpo entende? Ele vai se preparando para o desligamento, para a inércia, que não está sendo mais útil. Essa é uma resposta fisiológica do seu corpo para o tipo de vida que você leva, principalmente se ele vier acompanhado de pensamentos nessa linha também. É onde a gente alimenta a depressão, alimenta a ansiedade, alimenta sentimento de que, eu já fiz muito, eu já não sou mais útil, ninguém precisa de mim, mas eu não quero mais nada. E aí vai fazer o quê? No próximo check-up aparece alguma coisinha que você deixou de valorizar e de agradecer, enquanto você teve a sua saúde plena. Então, é essa reflexão que é interessante vocês fazerem em primeira pessoa, sobre o posicionamento de vocês perante a vida. Se alguém quiser falar, comentar, pontuar alguma coisa com relação à reflexão, fique à vontade. Eu gostaria de falar um negocinho, Fique à vontade. a respeito disso que a gente conversou sobre a gente se reprogramar tanto o espírito como a mente, como o corpo. Eu vivenciei isso aí plenamente. E realmente é a pura verdade. Quando você
se conecta com o positivo, quando você busca uma amplitude maior, tanto na sua mente como no espírito, isso aí reflete no seu corpo, né? Então fiz agora 51 anos, voltando para a faculdade, ativo, trabalhando, né? E eu me vejo hoje bem melhor, muito melhor que quando eu estava com 40 anos. Então é isso daí, basicamente isso. É muito importante o seu testemunho, né? Porque você se torna uma prova viva de que realmente funciona. Né? Você poderia ter uma postura, estou com 51, não sei se eu vou viver até os 60, que minha vida está assim, né? E a gente tem que correr atrás, tem que buscar, tem que mudar sonhos, tem que tentar, ou 50% a gente já tem, pode dar certo, pode não dar. Se não deu certo, gerou aprendizado. Se deu certo, olha que maravilha, né? Então é isso aí, Robson. Obrigada pela sua colocação, seu testemunho. Eu espero que essas reflexões da aula de hoje possam calar fundo no coração de cada um de vocês. E na nossa próxima aula, na próxima semana, estaremos aqui novamente. Não esqueçam de fazer as atividades da aula de hoje. É até interessante se vocês já procurarem fazer enquanto o conteúdo está vivo na cabeça, né? Mas a maioria deixa para fazer na véspera ou na última hora. Importante é fazer, não é uma crítica, não. Mas eu procuro responder esses questionários aqui quando eu estou com o material vivo ainda na cabeça. Fica até mais fácil de identificar e achar a resposta. Mas é isso aí. Então, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, sem o qual esse trabalho não seria possível. E vamos deixar aqui o conteúdo gravado para os nossos irmãos que possam fazer uso em momento oportuno, né? Então, que Deus possa nos dar uma boa noite de sono, de refazimento, nos envolver em muita paz, em muita luz, em muito amor. E, mais uma vez, obrigada, uma boa noite, um beijo no coração de cada um. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite a todos. Vamos a Deus sempre, né? Boa noite.